Muito bem, olá queridos, graça e paz, muito boa tarde, boa noite. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas desse dia 14 de 11 de 2025. E nós vamos para Deuteronômio 32, o verso 11, e também João 10, verso de número 29, ok? Vamos meditar que diz assim, ó: como a águia desperta a sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas e toma-os e os leva sobre as suas asas. João 10 diz: meu pai que mais deu, que me entregou, e é maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu pai. Hoje nós vamos falar algo muito interessante sobre o cuidado de Deus em manter e assegurar, continuar próximo, tendo em suas mãos, ou seja, nos seus movimentos, naquilo que é toda a sua habilidade, o seu acesso, a sua capacidade e os seus braços, que significa também o mover trino da natureza, seja ela espiritual, emocional ou física, as ovelhas que ele tem, ou seja, os filhos de Deus, aqueles que são seus, né? Uma expressão do Velho Testamento, Isaías vem falando sobre o modo qual Deus ama os seus filhos, guarda os seus filhos, prepara a proteção para os seus filhos, prepara o cuidado aos seus filhos. No Novo Testamento, Jesus dizendo a forma como ele ama e cuida das suas ovelhas. Então, começando por Jesus, Jesus diz: meu pai deu as ovelhas a mim, né? Meu pai entregou essas ovelhas e meu pai é maior que todos. E ninguém pode tirar essas ovelhas das minhas mãos, porque meu pai o deu. Isso fala sobre o amor e a verdadeira aliança que o pai tem com Jesus, de ter enviado Jesus à terra para cuidar das ovelhas, para cuidar de cada ser humano, para cuidar da nossa humanidade, para cuidar do nosso interior, né? Não só generalizando a humanidade completa, porque Deus amou o mundo, a humanidade, mas também tratando de pontos específicos, peculiares, internos nossos, aquilo que está dentro de nós, aquilo que às vezes as pessoas não saibam, às vezes nem nós sabemos que temos, nem nós entendemos o que temos, e Deus vai cuidando, Deus vai zelando de cada um de nós. Então, Jesus falando sobre o amor que ele tem, que ninguém arrebata nenhuma ovelha da mão de Jesus. E Isaías, o profeta, falando sobre o amor de Deus como uma águia que desperta a sua ninhada, né? A águia, ela voa sobre o seu ninho, ela pousa sobre o seu ninho, ela mexe naqueles que estão em seu ninho, ela se move sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma os seus filhos e os leva sobre suas asas. Isso fala sobre Deus se movimentando no nosso viver como filhos, não só na parte externa, né? Deus lá no céu e nós aqui na terra, enviou Jesus e a palavra, mas também na parte ativa, real, de presença presente. Física ativa, Deus se movendo no nosso meio, Deus se movendo no nosso movimento diário, Deus estando convivendo com o nosso dia e Deus despertando-nos todos os dias, e nós só somos despertados pelo milagre do Senhor, né? Deus nos movimentando todo dia, Deus estendendo asas de proteção, de descanso, de orientação, Deus nos tomando de circunstâncias, de ambientes, de causas, Deus retirando-nos de lugares que Ele não quer e Deus nos levando sobre lugares e ambientes que Ele quer. Tudo isso é uma movimentação, o mover de Deus com amor aos seus filhos. Agora, acima de toda essa habilidade, presença e movimentação de Deus entre nós, é interessante quando a palavra do Senhor fala, ainda até aqui, uma passagem muito importante sobre Deuteronômio 32, perdão, não foi Isaías não, aqui está falando sobre Deuteronômio, foi Moisés a qual escreveu a respeito do amor de Deus. Isaías também fala do amor de Deus, mas aqui é em Deuteronômio. E Moisés falando sobre isso, né? O Altíssimo fez com que cada um dos seus filhos fosse sua herança,
Deuteronômio 32, porque a porção do Senhor é o seu povo. O seu povo é a sua herança. Nós somos a herança do Senhor Deus. Quando você tem uma herança, você acha muito precioso. Você não joga fora, você não esquece, você não abandona, você não larga, você não deixa, porque é a sua herança. Então, e a questão não é o fator materialista, mas é o fator de preciosidade, realmente de consideração, respeito, companhia, acompanhamento, presença. A herança realmente diante de Deus. Então, Ele nos faz herança. Veja, nós não temos nada a oferecer a Deus. E Ele nos gerou como herança. Ele nos gerou para a sua glória. E diz, achou o seu povo numa terra deserta, num ermo solitário, cheio de uvas, cercou, instruiu, guardou como a menina dos seus olhos. Aí vem o nosso versículo de hoje. Como a águia desperta a sua ninhada. Move-se sobre seus filhos, estende as suas asas, toma e leva-os sobre as suas asas. Assim só o Senhor o guiou, e não havia com eles Deus estranho. Então, a direção de Deus, a companhia de Deus, a presença de Deus, com seu amor, quando Ele vê a verdadeira aliança que nós temos com Ele. Agora, acima de tudo, nada nos separa de Deus, nada separa Deus. Deus faz questão de estar conosco. Quando Deus faz questão de estar conosco, nada nos separa do amor dele. Pode vir o que for, Deus sempre vai lutar para se manter presente em nossa vida. Por mais, às vezes, os desafios, os desgastes, o cansaço da nossa vida, Deus é o Deus que batalha com nosso coração para que seja sempre apegado a Ele, para que esteja sempre nele, né? E graças a Deus que uma vez Deus segurando em nossas mãos, as mãos de Deus é mais forte para não deixar a gente soltar. Porque se dependesse da força humana, só a misericórdia de Deus que nos sustenta, né? Mas Ele é quem agarra as nossas mãos e nos fortalece a cada dia mais. Então, hoje é o amor de Deus contínuo sobre a nossa vida, o controle dele, o acesso, a capacidade dele, mas todavia a força dele de não permitir que nada nos arrebate do amor que ele tem, da companhia, da ligação, da presença dele conosco, ok? Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Não se esqueça sempre que Deus te ama. Não deixe, né, dessa lembrança, não deixe de considerar que Deus te ama. Deus está com você, Deus está presente ao seu lado, independente a batalha que possa estar, a luta que possa estar, independente as fases humanas que nós passamos, Deus está aqui, Deus está presente, Deus nos ama, Deus nos dá força, Deus é vida, Deus nos abraça, Deus nos dá vida, ok? Um forte abraço, que o Senhor abençoe e até mais.